amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então vamos ao tema de hoje. Existe sexo no mundo espiritual? O poder irresistível do sexo sobre análise e ótica espiritualista. A energia sexual é uma das forças que mantém a vida no planeta e tem um poder criativo e destrutível incomensurável. A energia sexual equilibrada e direcionada corretamente pode operar maravilhas. Ela é criativa, transformadora, edificante e uma das principais razões para a existência dos seres vivos. É a energia sexual que dá aos seres vivos na Terra a força vital que permite a nossa existência como seres vivos no mundo material. A energia sexual é essencialmente criativa e está ligada à atração e o amor entre os seres. A energia sexual, como tudo no universo, também atua em dois polos, com características próprias da mesma energia. Os polos positivo e negativo, yin e yang, masculino e feminino. É bom esclarecer que os dois polos da energia sexual são igualmente importantes. Um não existe sem o outro. A expressão negativo e positivo é apenas uma forma de diferenciar as características dos dois polos. Já a mesma energia sexual utilizada de forma desequilibrada e sem controle pode ocasionar a destruição, como acontece com toda forma de energia. Toda forma de energia, incluindo a energia sexual, pode ser construtiva ou negativa, conforme ela é utilizada ou manipulada. Então, a energia sexual não pode ser diferente. Ela pode ser criativa e pode ser destrutiva. A energia sexual desequilibrada pode ocasionar excessos, guerras, violência, inimizades, morte e destruição. Inclusive, é uma das principais causas da permanência dos espíritos em desequilíbrio por longos períodos no umbral. A energia sexual desequilibrada, além dos problemas aqui nessa vida, durante a nossa vida como encarnados, pode ocasionar a nossa permanência por longo tempo no umbral, pois o umbral é o local onde estacionam por algum tempo os espíritos em desequilíbrio após o desencarne. Todos os dias, o sexo desequilibrado mata e destrói milhares ou talvez milhões de famílias e vidas em todo o planeta. Sexo e pecado na concepção religiosa. Nas comunidades primitivas, o sexo era corretamente considerado como uma coisa natural e muito valorizada, pois, além do prazer, também servia para a procriação, que era essencial para a sobrevivência e segurança do grupo. Já que mais membros no grupo aumentava a eficiência na caça, na agricultura e na defesa. No entanto, com o crescimento das comunidades e com o intercâmbio comercial
e com as guerras de conquistas entre os povos, vieram as doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, com o contato maior entre os povos constituídos de muitos indivíduos, também aumentou o número de contágio de doenças sexualmente transmissíveis ou não. Quanto mais pessoas se contaminavam e as bactérias entravam em contato com o sistema imunológico das pessoas, as bactérias, se tornavam mais resistentes. Nesta época, como agora, constatou-se que reduzir o número de parceiros sexuais diminuía os riscos de contágio e, portanto, garantia uma vida mais sadia e longa. Logo, as religiões se apropriaram da ideia, pois o celibato e a monogamia, sendo considerados como vontade de Deus, reforçava a prática, pois aliava o medo da doença ao medo do castigo de Deus. Com o tempo, a ideia do sexo como pecado contra a divindade passou a ser uma obsessão para as religiões, e o fanatismo religioso, ao demonizar o sexo, promoveu verdadeiros horrores no auge da Idade Média. Com o passar do tempo, o sexo se tornou uma obsessão para os religiosos, fanáticos. É o que acontece até hoje, né? Como temos visto na atualidade. Neste período, na Idade Média, um período de satanização do sexo, este foi associado à tentação representada pelo sexo feminino e considerado um grave pecado que poderia levar o indivíduo ao inferno. Notem que na fábula de Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, eles perceberam que estavam nus, ou seja, sentiram atração sexual. Mas notem que na fábula de Eva, quem tentou Adão para o mal foi a mulher. Os homens, que dominavam pela força nos tempos antigos, temiam e ainda temem o poder feminino da sedução, que é praticamente irresistível. Temiam ainda o monopólio feminino da procriação, daí a insegurança masculina dos homens mais ignorantes e a tentativa de domínio e controle sobre as mulheres. Os homens vivem em uma dualidade complicada em relação às mulheres. Eles a colocam entre a santidade da mulher mãe, carinhosa e protetora, e a mulher sedutora e tentadora que o domina e subjuga às suas vontades. Para eles, a mulher é ao mesmo tempo santa e predadora, adorada e temida ao mesmo tempo. Daí a necessidade de controle e domínio. O sexo nunca foi pecado. O sexo é uma das maiores fontes de prazer, alegria e felicidade na terra e no mundo espiritual. O sexo é talvez o maior motivo para o apego dos espíritos à matéria. Muitos espíritos desejam a reencarnação para apreciar novamente o prazer do sexo físico. Muitos espíritos querem reencarnar com saudade das sensações do sexo. Isto é um fato. Existe o sexo no mundo espiritual, mas no astral superior ele é uma troca de energias e pode ser mais intenso e prazeroso que o sexo físico. Quem já fez sexo bom em sonhos sabe bem disso. No entanto,
Muitos espíritos, por serem mais densos, preferem o sexo físico, por não serem capazes de fazer corretamente a troca da energia sexual no plano astral. Quem já fez sexo durante o sonho sabe quão prazeroso ele pode ser. Quando você faz sexo em sonhos, normalmente você está fazendo sexo no mundo espiritual, com a troca de energias. Na matéria, podemos fazer sexo com qualquer um. Já no plano astral, a troca energética plena requer muita compatibilidade, atração, amor e harmonia entre os seres. Para a troca plena da energia sexual, é necessária uma profunda harmonia entre os dois seres, ou seja, os dois espíritos. Ao contrário da Terra. Aqui na Terra, você pode fazer sexo com qualquer pessoa com a qual você sente atração. No caso, o espírito que prefere o sexo físico pode ser comparado a duas pessoas que gostam de beber, mas foram criadas em ambientes diferentes. Uma delas prefere bebidas finas, como uísque de boa qualidade e vinhos importados caros. E a outra pessoa prefere uma cachaçinha pura. As bebidas citadas têm em comum o álcool. No entanto, são bebidas diferentes, com gosto diferente, mas cada um satisfaz um determinado tipo de pessoa. Se essas duas pessoas trocassem de forma brusca de bebidas, provavelmente não sentiriam o mesmo prazer ao beber. Devemos considerar o sexo como natural, que desfrutado e utilizado de forma equilibrada é fonte de prazer, alegria e felicidade, sendo uma força emanada do próprio Deus, portanto perfeito e boa em sua natureza. A energia sexual é o sopro do Criador que mantém a vida na Terra. Considerar essa energia e sua manifestação como um mal ou impura é negar o próprio Deus e a sua perfeição. Dizer que não existe sexo no mundo espiritual é continuar a negação de uma energia pura e fundamental para o equilíbrio universal em todos os planos. Somente através da energia sexual, duas almas podem se fundir e atingir os píncaros do êxtase, tornando-se momentaneamente um só ser, sem perder a sua individualidade. Esta é a maior manifestação de amor e harmonia possível entre dois seres individuais. O prazer espiritual na troca de energia sexual não tem comparação com o contato sexual físico na matéria. Neste último, a troca de energia se dá de forma instantânea e parcial pelo contato físico, promovendo apenas uma fração do êxtase do sexo pleno no astral superior. O sexo na Terra, pelo contato físico, é apenas uma pequena fração do êxtase sentido pela troca de energia sexual no mundo espiritual. Podemos praticar o sexo isoladamente, manipulando a nossa própria energia sexual. No entanto, sem o contato e a fusão entre os dois polos, o êxtase é inferior e não satisfaz como na troca energética, funcionando apenas como um momentâneo alívio da pressão sobre o corpo e a mente. Nós podemos praticar o sexo solitário. No entanto, todos sabem que ele apenas alivia momentaneamente a pressão.
pois ele é insatisfatório. Mas o prazer indescritível proporcionado pela troca energética entre dois seres no astral não está acessível para os espíritos ainda muito materializados, mas nós chegaremos lá. Por enquanto, vamos nos contentar, sem culpa, mas com responsabilidade, com o prazer sexual no plano físico e no astral médio e inferior, que são muito parecidos entre si, inclusive o sexo entre encarnados e desencarnados é possível. É muito mais comum do que imaginamos e pode ser mais intenso e prazeroso que o sexo físico entre dois encarnados. Quem nunca fez sexo incrível durante o sonho e acordou sentindo no corpo como se tivesse sido real? Né? Quem nunca sonhou que estava praticando sexo e ele foi muito mais intenso que o sexo físico real e não acordou com a sensação de que realmente tivesse praticado sexo. Ocorre que, devido à perfeita simbiose entre o espírito e o corpo, experiências marcantes vividas pelo espírito libertado enquanto o corpo dorme, reflete fisicamente no corpo material, que pode inclusive acordar com a sensação de cheiro, gosto e toque, parecendo bem real. E na maioria das vezes é sim. Namastê. Agora ficamos por aqui. Agradeço a vocês o apoio e por ter prestigiado o nosso vídeo, o nosso canal. Peço a Deus que nos proteja a todos, nos ilumine, nos guie em nosso caminho, em nossa jornada, nos dê paz, equilíbrio e prosperidade. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.